Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem e morar bem é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje nós temos um entrevistado muito especial, que é o médico Dr. Jouji Takahashi. Ele que é especialista em medicina legal, em acupuntura. Ele é formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ele é trainer também em programação neurolinguística pelo Dynamic Learning Center, Universidade da Califórnia, Santa Cruz, nos Estados Unidos. É professor também voluntário da UNAT, na UEM, Universidade da Terceira Idade. E ele estará conosco falando um pouquinho sobre a programação neurolinguística, sobre a autoconsciência. Ele estará aqui conosco daqui a pouquinho após o intervalo. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Granja Caramuru, de Mandaguaçu, Paraná para o Brasil, trazendo tecnologia e qualidade em seus produtos, levando até a sua casa o melhor da avicultura de postura, com uma produção diária de mais de 200 mil ovos, atendendo o norte e nordeste do Paraná. Granjas Caramuru é uma empresa de origem familiar que vem se destacando no ramo de avicultura. A Unicesumar quer saber aonde você quer chegar. Eu quero entrar numa grande empresa. A gente te ajuda a chegar lá com ensino de qualidade. Eu quero dar uma vida melhor para minha família. Nosso objetivo é ajudar você a conquistar seus sonhos. Eu quero trabalhar na área que eu gosto. Estude de onde estiver e no seu tempo. Aonde você quer chegar? Vai com a melhor EAD do Brasil. Vai com a Unicesumar. Inscreva-se agora. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Siga, comente e compartilhe nossas redes sociais. @doutora Gisele Bianchini Oficial. Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. E já estamos aqui no programa com o Dr. Jouji Takahashi, ele que é médico, especialista em medicina legal e acupuntura e também é trader, né, em programação neurolinguística. Seja muito bem-vindo, Dr. Jouji, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Um prazer recíproco, uma alegria muito grande. Obrigado pelo convite, Gisele. É muito bom poder participar de um programa onde a gente possa levar para a comunidade um sentido de um bem-estar que seja útil, honesto e agradável. Com certeza, doutor. E parabéns também pelo seu trabalho que você vem desempenhando na UNAT também, né? Dando aulas lá, gratuitas, né? A UEM, né? Sim. É estadual e tem como base a formação acadêmica na cidade, só que também tem um lado social, que é a Universidade da Terceira Idade, Isso. Onde as pessoas podem participar, né, da complementação ou do melhor bem-estar dessa nossa terceira idade. Sim. Doutor Jouji, vamos então para o nosso assunto, nosso tema, né? O que é então a PNL, que é a Programação Neurolinguística? Fala para os nossos telespectadores. Ao falar assim, fica meio esquisito, principalmente no mundo atual, né? Programação é programação aqui, programação ali. E a programação vem do nome da pesquisa de dois professores da Universidade da Califórnia, John Grinder e Richard Bender, o Grinder linguista e o Bender psicólogo, onde questionava
uma coisa muito simples que nós fazemos isso no dia a dia, né? Por que algumas pessoas são bem-sucedidas e por que outras são mal-sucedidas? Sim. Às vezes, até pesquisando gêmeos, né? Então, o que será que está atrás disso? E dentro da pesquisa chegaram algumas conclusões que deram o nome de programação neurolinguística. Sim. Quer dizer, você é programável, você é programado, você traz dentro do seu DNA programas e também você recebe no seu dia a dia, desde a vida uterina até o dia da sua morte, programas mentais. Olha. A questão é, onde é que está indo esse programa? Se está a nível subconsciente ou nível consciente. Os que estão a nível subconsciente, eles são normalmente antes dos 3 anos de idade. Então eles pegaram e começaram a pesquisar o que a pessoa trazia lá do passado, que eram programas que nem ele tinha noção que era dessa maneira. E ao pesquisar, eles entenderam o seguinte: programa-se um ser, ele, através daqueles programas, dentro do conceito, ele tem dentro dele crenças, que a gente chama, às vezes, crenças limitantes. Sim. Essas crenças fazem com que toda vez que roda um programa que ele tem, gere dentro dele reações emocionais. Raiva, tristeza, alegria e medo. E ele vai crescendo e reagindo aos programas inseridos dentro dele. Então, eu vou dar um exemplo que hoje está muito, né, fervendo, que é a raiva. O programa da raiva, inseridos no subconsciente de 0 a 3 anos, a raiz é justiça. Então, os pais vão dando instruções para o filho no sentido de, se houver algo injusto, não é bom. Que seja tudo justo. Sim. Aonde? Na família dele. Então, a família dele programa em relação à justiça determinados conceitos do que seria justo. Isso não quer dizer que a sociedade está fazendo assim. Então, começa tudo na base familiar. Isso. Para a criança já ir aprendendo com os pais. Por isso que nós temos, modernamente falando, escolas, pré-escolas, que trabalham bem o emocional. Então, trabalha programas emocionais para a criança falar assim: eu estou com saudade, estou com raiva. Falar para a professora entender agora como que os programas internos dele, no subconsciente, está funcionando. Por isso que quando 2 crianças estão brigando, às vezes você pensa assim: nossa, né? Por que aconteceu tudo isso? E às vezes você descobre que não aconteceu nada. Foi só programas mentais de justiça e injustiça, que para o programa justiça é que eu também posso pegar o doce, um brinquedinho do outro, que não tem problema. Sim. E para o outro, justiça pegou em alguma coisa que é da minha propriedade, eu vou lá e bato na criança. Então depende do programa que estão em cada um. A partir do instante que pesquisa-se isso daí, a própria pessoa agora vai entender qual é o mecanismo que dá o start para esses sentimentos. Então, tipo hoje, em moda, a justiça. Então, tem gente falando que é injusto determinados acontecimentos e, ao mesmo tempo, tem gente comemorando, falando que é justo. Realmente, a sociedade está um pouco dividida em relação a isso. E é natural isso. Não é um bicho de 7 cabeças. É normal, é natural. Deveríamos encarar agora, vamos saber o que está acontecendo na formação da base de cada ser. Então, no nosso caso específico, nós brasileiros. Como é que será que nós fomos programados de 0 a 3 anos? Em que contexto que nós vivemos? Então, se você cata um adolescente hoje, ele teve programações de justiça e injustiça, às vezes muito mais forte do que nós podemos imaginar. E por isso que tem tantos jovens aí cometendo, né, crimes. Você vê aquele outro jovem que acabou cometendo lá na escola, lá em Santa Catarina, né, as mortes. Então, assim, coisas terríveis que está acontecendo devido ao emocional. Você abordou Santa Catarina, Blumenau, e você abordou, talvez, assim, a sociedade, para a sociedade ficar mais esperta e entender o que foi que esse menino fez na raiz dele. Porque ele fala para o delegado: matei e não sinto culpa nenhuma, nem remorso. Tá. Então quer dizer que ele é um desumano. Não, ele é um ser humano
que é a programação mental dentro dele, de justiça e injustiça, vou agora alucinar, provavelmente ele fala na cabeça dele, eu não tive isso, eu não tive aquilo, eu não tive aquilo. Por que eles têm o direito de ter? Então não tem, vou lá e faço a justiça. Ele quer fazer com as próprias mãos. Para o conceito dele. E para a nossa sociedade. Nossa, fez tudo errado. Então até que ponto que aquele ser ali, que fez algo que para mim e para você é totalmente errado, dentro da cabeça dele está falando que ele está certo. Quem é que programou essa criança para colocar esse sentimento dentro dela? Agora eu vou estender. Sim. Saindo de Blumenau, indo para o Rio ou indo para outros, São Paulo, Sim. Você vai ver agora quantas coisas que tem de programas anômalos e que nós tratamos assim do tipo, deixa depois a gente ver. Não, é uma situação grave da humanidade. Né? É num geral então, né, doutor? É geral, é no mundo, planeta Terra, né? A Ucrânia é a mesma coisa. Doutor, explica para nós para que serve então a PNL, a Programação Neurolinguística. Com esses dois, né, Grinder e Bender, eles tinham o interesse de fazer os Estados Unidos melhor. Se eu posso pegar pessoas com programas de vencer sucesso, vamos fazer agora com que elas também aprendam a fazer isso. E eles começaram, é lá embaixo que começa. Na base. 0 a 3 anos. Olha. Só que, no meio do caminho, tem outros interesses. Qual o interesse? Que é o comercial. Então, o comercial falou, bom, então vamos tirar proveito dessa situação e vamos colocar agora as informações para os adultos. E os adultos, dentro da perspicácia, dentro da estratégia que ele tem, ele usou isso. E muito recentemente, tipo 20 anos atrás, tivemos um boom disso daí no mundo do marketing. Então, quando você pega, através do conhecimento que você tem do marketing, você passa agora a conhecer programação neurolinguística, aí é um perigo. É uma energia nuclear que pode te transformar numa bomba atômica ou iluminar uma cidade inteira. Se pegar pela raiz de quem idealizou isso, é iluminar os Estados Unidos inteiro. Nossa. Só que parece que está saindo muito bomba atômica com essa história. Nossa. Então programação neurolinguística, uma ferramenta super importante, em que o ser humano, a sociedade deveria prestar mais atenção e olhar e conseguir responder perguntas do tipo, por que eu sou assim, eu não queria ser desse jeito, ou por que eu fui assim, por que eu sou campeão nisso, vai entender melhor agora, dentro da autoconsciência, que a programação neurolinguística vai te ajudar, e isso te ajuda na autodisciplina, mas na autodisciplina que agora você falar, então eu vou fazer uma autodisciplina aqui, maratonista. Então, maratonista tem uma autodisciplina para ser maratonista. Né? Jogador de futebol, nós estamos tendo uma crise interna que não se comenta muito com os atletas, tem jogadores, quer dizer, virando o vestiário de ponta cabeça. Meu Deus. Mas não se comenta sobre isso porque senão pega mal. Olha. Mas ele está fazendo isso porque é assim que ele aprendeu. Né? Então aí precisa dessa autodisciplina, regular as emoções. Hoje menos, antigamente muito mais, trabalhava-se bastante os temperamentos, que estão ligados diretamente a sentimentos. Sim. Raiva, tristeza, alegria e medo estaria ligado a temperamentos coléricos, fleumático, sanguíneo. Sim. Então então o temperamento que vem desse ser, que inclui-se programações de 0 a 3 e algo além disso, né? Vai além da sua identidade. Então, esses programas faz com que seres agora cometam atos que as pessoas falam, não é possível, uma pessoa tão calma desse jeito, por que vai fazer uma barbaridade dessa? Vai por causa dos temperamentos que cada um carrega e tem que aprender a transformar esses temperamentos para o comportamento agora ficar adequado com a sociedade. Então hoje temos pessoas com temperamentos da era jurássica querendo que tenha comportamentos em cima desse temperamento que seja comportamentos do nosso século atual. E tudo reflete na sociedade, né, doutor? Principalmente na educação do adolescente. Sim.
Porque nós temos um adolescente nota 1 milhão, não é nem 10, é nota 1 milhão o adolescente hoje. Porque ele aprendeu, ele foi programado na barriga da mamãe, quando a mamãe está usando o smartphone. Então a criança já nasce apertando as coisas e fazendo, todo mundo assustado. Nossa, como que é isso? Não. Ela já teve esse contato. Tanto é que se você pegar alguém que esteja lá no interior do Amazonas, que teve uma gravidez, contato zero com o lado digital, aquele ser não vai conseguir fazer o que essa criança que teve uma mãe aqui no mundo digital. Olha. E aí, eu pergunto para você, onde está a igualdade nessa história? Exatamente. É muito sério, hein, doutor? A base da sociedade, né, tem que ser... A família, na verdade, tem que começar já com as crianças desde pequeno, já fazendo essa programação. Não deveria ter nas escolas também isso daí, doutor? Vou pegar os gregos. Eles falam assim, ó, a escola ela tem que transmitir conhecimentos. Polidez, educação. Essa parte é com a família. Melhor com a família. Então, volta de novo o que eu falei para você. Sim. De 0 a 3 anos, ali tem a chave da melhoria dos resultados que nós gostaríamos que acontecesse agora. Por exemplo, solidariedade. Ou melhor, chamando, né, falas do Cristo, né, que é amor. O amor. Aí dá para ajudar. Mas se a pessoa não tem isso dentro dela, como é que você quer que ela sinta o que você sinta? Exatamente. Então, o que você sente é diferente, né? Então, quando a escola assume, deixa que eu educo o seu filho, eu acho que alguém não andou lendo muito o passado dos gregos, né? Sim. Porque os gregos já jogavam a responsabilidade para a família. É um conjunto, né? Família e educação, né? Deveria ter. Aí, quando a família assumiu, vamos dizer, polidez, que hoje está bem assim, bem escarrada a notícia da polidez, que é, por favor, com licença, obrigado. Sim. Você não ensina isso para essa criança. Aí a escola quer que ela aprenda. No primeiro instante, ela vai fazer a rebeldia. Mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que pedir perdão ou desculpa? Por que eu tenho que falar com licença? Se não aprendeu isso. Aí essa criança está no meio social, onde tem famílias que ensinaram isso desde pequenininho. Fala obrigado. Sim. Fala com licença. Por favor. Por favor. Essa criança entra em contato com essa outra criança que não fala nada disso, você vai ver que vai dar atrito. Conflito. Então, esse negócio da escola assumir posição, responsabilidades além da conta, gera agora para os pais frustrações do tipo, mandei para a escola, por que a escola não entregou meu filho como deveria ser? Você mandou para a escola que tipo de filho? Bem isso. Se você mandou para a escola um filho X, não queira ser que seja diferente. E é de 0 a 3. 0 a 3. Então a responsabilidade é familiar. Só que entramos num conflito de novo, que é o conflito comercial. Se eu tirar as mães, você não vai mais trabalhar até seu filho completar 3 anos, eu vou criar um caos no mundo do comércio. Então eu não posso. Aí o que eu faço? Eu crio creches. Então, agora assumo o risco de seu filho ser educado na creche. É complicado, né, doutor? Né? Mas tudo isso, vamos dizer assim, sinais dos tempos. Sim. Né? A sociedade, ela tenta, ela quer. E ela faz o que pode. Mas o que deve, eu não sei. Sim. Doutor, fala um pouquinho para nós sobre o que é a autoconsciência. Lá em Delfos, né? Que é conheça-te a ti mesmo. E muito pouco trabalhado isso e até manipulado. Porque autoconsciência é algo muito, mas muito especial e de uma profundidade gigantesca. Não é em 1 ano, 2 anos. Eu costumo dizer que quando você chegar nos 70, acho que já começou a ficar bom. Então, como a autoconsciência é algo muito delicado, e bem direcionados, como os gregos faziam, é um direcionamento para a minoria. É a minoria que tem condições de usar o seu pensar, o seu sentir e o seu agir embasado numa autoconsciência. É a minoria. Hoje o mundo digital, você vai conversar com alguém, você tem 15 segundos para
chamar atenção. Em 15 segundos, se você não conseguiu, ele já foi embora. Exatamente. E a autoconsciência, como eu te disse, às vezes requer a vida inteira. Então, olha a diferença de a gente exigir de alguém pô, você não sabe que você é desse jeito? Imagina só, você faz desse jeito, não pode ser. Não pode, não sei. Pode ser que no mundo que ele vive é aquilo que pode. No meu não pode. Então, a autoconsciência é fundamental, principalmente nos temperamentos. Por que que eu fico com raiva? Por que que eu fico triste? Por que que eu fico alegre? Por que que eu fico com medo? Então, começamos nesse trabalho da neurolinguística, chamando a atenção para a autoconsciência, começando assim, você sabe suas emoções? Você sabe das emoções, mas você sabe o que foi que desencadeou? O porquê? Isso. Da sua dignidade ferida, até que ponto que isso vai fazer mal para você? As pessoas hoje sofrem demais com a dignidade ferida, mas não têm noção de onde é que teve essa dignidade ferida. Então, não sabendo de onde teve a origem, fica... E aí nós partimos para, já que não dá na fala, vai dar no remédio. Sim. E aí dá-lhe medicamentos. Sim. Né? Doutor, você é trainer, né, hoje em programação neurolinguística, se formou nos Estados Unidos. A formação da programação neurolinguística, ela tem uma base, que é um curso básico para sensibilização, depois practitioner para começar a aplicar os exercícios, e o Master Practitioner, onde nós trabalhamos um pouquinho mais, que a gente chama de crenças e além da crença. Então vai além da identidade da pessoa. E o trainer agora pegamos e vamos orientar quem quer fazer essas coisas. Sim. Então, como se fosse assim, técnico, né? Uhum. Temos os atletas, primeiro temos que aprender a jogar, né? Sim. Aí, sabendo jogar, agora vamos chamar alguém para orientar a jogar bem ou jogar mal. Então, a sociedade hoje seriam todos meus atletas que nós vamos vencer uma luta, uma guerra, um jogo chamado vida. Então, sentido da vida. Como é que é isso daí dentro de você? Então, conversando com um trainer, ele vai dizer para você, olha, isso daqui requer um aprendizado assim, assim, talvez na faculdade tal vai chegar um ensinamento melhor para você. Aí, o Master Practitioner ou Practitioner que está naquele local vai ensinar a fazer isso. Mas o grosso mesmo, a metáfora é igual ao time de futebol. O mesmo time de futebol, com técnicos diferentes, resultados diferentes. Então, o nosso povo, orientados de uma maneira XYZ, resultados XYZ. O conhecimento é tudo, né, doutor? É bíblico até, né? Em Oséias 4:6 diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, eu acho que o conhecimento, assim, é inevitável, né? Assim, imprescindível para uma sociedade, né? Para um país. Não sei se é permitido eu falar sobre isso que você colocou, que começa lá em Gênesis, que é a árvore do conhecimento, quer dizer, o fruto da árvore do conhecimento. Exatamente. Então, o fruto da árvore do conhecimento solta 2 tipos de fruto. Fruto da luz e fruto da treva. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa vai avidamente para o conhecimento e comer um fruto da treva. Aquilo lá para ele é certo, mas depois o resultado dá tudo de ponta cabeça, não sabe o que foi. Quando ele come agora um fruto do conhecimento, mas é da luz, é perfeito, é maravilhoso, né? Então nós temos assim pessoas, Sim. Vamos pegar assim, Leonardo da Vinci e Michelangelo vivendo na mesma cidade, no mesmo instante, criando as obras que criaram. Sim. Ué, gozado, né? Eles fazem isso, né? E os demais até hoje, o que aconteceu? Que fruto que andaram comendo? Sim. Então, Leonardo então se alimentou desse fruto maravilhoso da luz? É só ver a obra dos dois, você vai falar assim, alguma coisa tem aí de diferente. Então eu quero escolher da árvore do conhecimento só frutos da luz. Aí é que está agora a historinha do como é que você quer, né? Sim. Tudo prontinho? Não, né? Você tem que aprender a discernir. Com certeza. E esse discernimento vem dos princípios. Sim.
É que é difícil, né, seguir os 10 mandamentos. Doutor, passa então para os nossos telespectadores. Chegamos no final do nosso programa. Infelizmente o tempo é curto, né? Muito conhecimento do doutor, mas passa para os nossos telespectadores, quem está nos assistindo, sobre essa questão da programação neurolinguística. Qual que é o conselho que você daria? Vamos falar assim sobre real necessidade. Qual seria a real necessidade desta nossa sociedade, né? A real necessidade é assim: qual é a sensação que você fala assim, valeu a pena, estou em paz, estou feliz, lutei um bom combate. Qual é o caminho disso? Sim. Então, a real necessidade, para mim, começa na casa, na família. A estrutura familiar é que vai trazer base para depois o processo educacional na escola. Todo jeito, o órgão que está mais reagindo, mais brigando com o poder de autonomia e independência é a adolescência. Então hoje, se fosse para fazer qual é o trabalho hoje, pronto-socorro, urgência, cuidar dos adolescentes. Quem? Os pais dos adolescentes. É bíblico também. Ensina a criança, né, em Provérbios, lá está escrito em 22:6, se salvo engano, ensina a criança o caminho que deve andar, pois quando for velho não se desviará dele. Então é um princípio basilar, né? E no consultório a gente tem esse resultado maravilhoso em cima disso daí. Olha que bênção. Né? Então, orientando a família, os filhos são diferentes. Que bênção, doutor. Eu agradeço a sua participação e vamos combinar para você vir mais vezes com mais outros dentro conteúdos. Do nosso propósito, estamos abertos. Sim. Né? A doutora Gisele já é conhecida da intenção dela para a sociedade. Isso. E sendo dessa maneira, pode contar comigo. Sim. Você vai ver que esse meu lado em relação à sociedade é bem livre. Muito bom mesmo, doutor. Temos que estar ajudando a nossa sociedade, o nosso próximo. Isso é muito gratificante, muito lindo mesmo. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento. Peço para você estar me seguindo nas redes sociais, se inscrevendo no meu canal, doutora Gisele Bianchini. Sempre estaremos trazendo informações, conteúdos relevantes para a nossa sociedade, para o nosso país. E eu quero deixar no versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá em Provérbios 22:6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, pois quando for velho não se desviará dele. Que Deus abençoe sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira, pois feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Até o próximo programa. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Viver bem e morar bem é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis.